Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes da Academia do IP, www.academiadoip.com.br. Nós estamos aqui de volta para a nossa terceira aula do curso de CCENT, né? Curso preparatório para a certificação CCENT. Nessa videoaula número 3, qual vai ser os objetivos? O que a gente vai ver nessa aula? Bom, a gente vai descrever a camada de rede, né? Vai ver a sua função e a importância dessa camada na comunicação de rede. Todas as camadas são muito importantes, né? E a camada de rede também tem a sua importância no todo de uma comunicação. Então a gente vai ver como funciona a camada de rede, né? A camada de rede é a camada de internet no modelo TCP/IP. Tá? É a camada de rede no modelo OSI e de internet no modelo TCP/IP. Nós já vimos até agora a camada de aplicação no modelo TCP/IP e camada de aplicação, apresentação e sessão no modelo OSI. Nós já vimos a camada de transporte nos dois modelos, que se equivalem. E agora nós vamos ver a camada de rede no modelo OSI, que é a mesma coisa que a camada de internet no modelo TCP/IP. Certo? Nós vamos ver também, nós vamos descrever o protocolo IPv4, vamos ver como ele funciona, e na verdade é uma introdução ao protocolo IPv4, né? E a mesma coisa do protocolo IPv6, também é uma introdução ao protocolo IPv6. Tá? Lembrando que a gente vai ter duas aulas específicas sobre esses protocolos, uma só sobre o protocolo IPv4 e uma aula só sobre o protocolo IPv6. Então a nossa próxima aula vai ser sobre o protocolo IPv4 e a nossa quinta aula vai ser sobre o protocolo IPv6. Então a gente vai ter essas duas aulas ainda sobre esses protocolos. A aula de hoje é uma aula introdutória sobre esses protocolos, tá? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Quais são as funções da camada de rede, né? Como funciona o que essa camada é responsável, né? O que se tem que se esperar dela? Então, primeiro, ela é responsável pelos processos de transporte ponto a ponto. Quando a gente fala da camada de transporte, da camada de aplicação, a gente está falando na camada de aplicação, a gente está falando do transporte entre um aplicativo e outro, tá? E aí eu estou falando do software usado. A camada de transporte, ele organiza isso tudo e ele cria uma seção entre um sistema operacional e outro. Né? A gente pode dizer assim. Porque ela que organiza que transporte, que camada, que aplicação de cada camada está sendo utilizada, a camada de aplicação está sendo utilizado com aquele controle de portas TCP e UDP, ela sabe entregar direitinho pela rede esse transporte. Né? E por final, a camada de rede, que é a camada que a gente está vendo hoje, ela é responsável pela entrega ponto a ponto, ou seja, ela é responsável pela entrega de um computador para o outro computador. Então, é fim a fim. Eu tenho um computador aqui, meu computador aqui no Brasil, que faz parte da minha rede local aqui no Brasil. E existe um computador, por exemplo, eu tenho uma prima que mora no Havaí, e aí ela tem um computador dela na casa dela. O meu computador aqui tem um IP, né? E o computador dela tem um IP. A camada de rede é responsável por fazer esse processo desse transporte daqui até lá na casa dela, até lá no computador dela. Eu quero que vocês, na aula de hoje, o pessoal que já está em estudo mais avançado e sabe do que eu vou falar aqui do NAT, a gente não vai tratar NAT hoje. Então, a gente hoje vai imaginar como foi implementada a rede. A rede, na verdade, quando ela foi pensada, quando ela foi concebida, não era para existir o NAT. Tá? Era para existir... os hosts iam ser endereçados de fim a fim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula, mas não é uma aula sobre NAT. Então, tá? Vamos imaginar que a nossa rede é um mundo perfeito. Né? Então, a rede... Os computadores nas redes todos têm um endereço único, não existe endereço público e privado. Vamos imaginar assim nessa explicação genérica primeiro. E aí depois a gente entra, na próxima aula, quando eu for falar de IPv4, a gente entra especificamente e lá no finalzinho do curso vai ter uma aula que a gente vai falar sobre NAT, aí a gente explica bem sobre esse conceito. Tá? Mas por enquanto vamos imaginar isso. Então ele é responsável, as funções da camada de rede. Processos de transporte ponto a ponto, tá? Ele é responsável também pelo endereçamento de dispositivos finais, ou seja, o meu computador aqui no Brasil e o computador da minha prima lá no Havaí tem endereços. Então, é a camada de rede que é responsável por fazer esse endereço. Né? Encapsulamento
dos dados. Então eu gero um dado na camada de aplicação, né? Eu digitei um e-mail, esse e-mail é um dado. Ele desce na camada de transporte, esse dado é segmentado, ou seja, esse dado é dividido em vários pedacinhos. Cada pedacinho desse recebe, né, tem lá um pedacinho desse. Então o pedacinho vai receber um cabeçalho TCP, certo? No caso do e-mail é um cabeçalho de TCP, então TCP, certo? Esse T está parecendo um J, mas é TCP, tá, gente? Então TCP. Aí cada um desses pedacinhos é encaminhado para a camada de rede, desce para a camada de rede. Na camada de rede, cada pedacinho desse vai ser encapsulado dentro de um pacote em P. Então a gente tem um dado que vira um segmento que é encapsulado num pacote. Esse pacote ainda vai ser encapsulado num quadro na camada enlace de dados, que a gente vai ver ainda numa aula um pouco mais para frente. Mas esse pacote vai ser encapsulado num quadro ainda. Mas na camada de rede, uma das funções da camada de rede é o encapsulamento. Depois, o roteamento desse pacote pela rede. O que é o roteamento? Ele vai passando de roteador em roteador, caminho por caminho, até chegar no meu computador de destino. Quando chega no computador de destino, ele é desencapsulado. Então, roteamento e desencapsulamento. Então, quais são as funções? Processo de transporte ponto a ponto, endereçamento de dispositivos finais, encapsulamento, roteamento e desencapsulamento. Então, todo esse processo é função da camada de rede. Na camada de rede que se espera que se faça todo esse processo. E quais os protocolos da camada de rede, né? A gente sabe que, na verdade, as camadas nada mais são, a gente descreve as funções e depois a gente diz os protocolos que agem nessa camada. A camada de rede já teve muitos protocolos. Tá? Ela foi uma camada já com muita concorrência de protocolos dentro dessa camada. A gente já teve o IPX da Novell, a gente teve o Apple Talk para a rede Apple, tá? A gente já teve o CLNS da DECnet. Então, assim, a gente já teve vários protocolos de rede, mas protocolos que foram ficando para trás, foram deixando de ser usados. Por quê? Porque o protocolo mais utilizado passou a ser o Internet Protocol, ou o protocolo da internet, o nosso velho IP. Muito usado na versão 4 e agora começando a ser usado na versão 6. Então, esses são os dois protocolos que nós vamos estudar. Na verdade, pessoal, esse aqui é o grande intuito do nosso curso. O curso ele vai ensinar a gente a trabalhar com algumas coisas, mas o que se espera de um profissional com CCNA é que ele saiba bastante sobre IP. Tá? Saiba como fazer roteamento de IP, saiba como fazer cálculo de subrede, saiba como transformar IP de binário para decimal, de decimal para binário. Isso aí, para um profissional com CCNA, com CCENT, com CCNA, é o que se espera que ele saiba, vamos dizer assim, na veia. Tem que estar na veia, né? Como dizem uns amigos meus. Então, é o que a gente vai começar a ver no nosso curso a partir de agora. Tá? Então, o protocolo IP, quais as características do protocolo IP? E aí essas características são comuns, tá? Tanto ao IPv4 quanto ao IPv6, são características comuns, estão nos dois protocolos. Primeiro, é que ele é sem conexão. O que significa um protocolo sem conexão? Lembra do handshake triplo lá do TCP? Aquilo é uma conexão, ou seja, antes deles começarem a conversar, antes deles começarem a transmitir de um para o outro, existe uma conversa, uma troca entre a origem e o destino, né? Para poder acertar assim, ó. Olha, posso falar? Pode. Então eu vou falar. Podemos falar com uma janela de 1500? Não, fala com a janela de 750 que 1500 é muito grande. E aí eles ficam trocando aquelas informações para poder ter toda aquela negociação, né? Aquela questão de número de sequência. Eu mando sequência 1, ele me manda sequência 100. Então quando eu respondo pedindo a 101 e ele me responde pedindo a 2. Né? Então isso é uma conexão. O IP não tem nada disso. O IP é totalmente sem conexão. Ou seja, eu mando e não quero nem saber se tem gente do lado de lá para receber, se quem está recebendo vai conseguir ler, se o computador do lado de lá tem capacidade de abrir a mensagem. Não quero nem saber. Isso é problema de quem está lendo. Certo? É problema de quem está lendo. Quem trata isso é outra camada. A camada de rede não quer nem saber disso. O IP não quer nem saber disso. Ele simplesmente toca o barco. Então, sem conexão. Ele é um protocolo de melhor esforço. O que vem a ser um protocolo de melhor esforço? Né? As mensagens são roteadas rapidamente,
sem nenhuma garantia de que todos os pacotes de mensagem vão chegar ao destino. Mais uma vez eu vou lembrar da explicação da camada de transporte. Lembra quando a gente fala que o TCP ele reorganiza os segmentos e solicita a retransmissão? Por que ele faz isso? Porque os segmentos tomam caminhos diferentes pela rede, né? Em detrimento da velocidade, às vezes ele está fazendo um caminho, a velocidade naquele caminho, naquele link ficou baixa, ele muda de caminho, ele quer o caminho melhor caminho, né? O caminho mais rápido. Então, às vezes, os segmentos têm questão de balanceamento de carga também, de pacote. Então, muitas vezes, os pacotes chegam em ordens não na mesma ordem que chegou e não na mesma velocidade que chegou. E às vezes tem algum pacote até que pode falhar. Então, um daqueles segmentos falha, e por isso o TCP tem que fazer esse controle. O IP não faz controle nenhum disso, ele é melhor esforço, ou seja, menor esforço. No caso aqui, melhor é menor. É menos controle na rede, é menos retransmissão, aliás, não tem retransmissão, não tem controle na rede, ele é o melhor esforço. Tá? O menor e o melhor. A gente chama de melhor, mas nesse caso melhor significa menor. Tá? Quanto menos, melhor. Então, menor esforço, melhor esforço. E ele é independente do meio físico. Essa é outra característica do IP que é muito legal. Quais são os meios físicos que dominam hoje? A gente tem 3 meios físicos que são predominantes nas redes. Cobre, que é o nosso cabo UTP, nosso fiozinho do computador, né? Normal. Ou no cabo coaxial, que também é muito utilizado, principalmente pelas empresas de TV a cabo, quando transmitem internet também. Então, o cabo coaxial. Depois eu tenho a fibra ótica, onde é transmitido através de luz, né? O cobre é energia elétrica, a fibra ótica através de luz, e a radiofrequência, que é o ar, né? O meio físico. Então, esses 3 meios físicos, o IP funciona em qualquer um dos 3, porque não é o IP que faz esse tratamento para o meio físico. É a camada enlace de dados, a gente ainda vai ver. Na camada 3, a camada de IP, tanto faz. O IP vai se comportar exatamente da mesma forma, não importa qual meio físico que está sendo utilizado. Ok? Então, essas são 3 características que são comuns às 2 versões do IP, o IPv4 e o IPv6. Outra coisa que é comum também é o encapsulamento. Por quê? Porque essa questão do encapsulamento, ela é feita na camada de rede. Então você recebe aquilo que eu falei. Ó. Você tem o dado, aqui está o dado. Deixa eu achar aqui minha canetinha. Ó, aqui está o dado, certo? É só esse pedacinho aqui é o dado. Ó. Na camada de transporte, ele recebe um cabeçalho de segmento, né? Ou datagrama, se for o DP, mas ele recebe um cabeçalho. E aí isso desce para a camada de rede. Na camada de rede ele recebe um pacote IP. Observa que o PDU da camada de transporte é esse aqui, ó, né? Isso aqui tudo virou isso aqui, ó, PDU da camada de transporte. E aí ele recebe um cabeçalho IP e aí ele é encapsulado num pacote IP. Observa que o pacote IP é o cabeçalho IP anexando a PDU da camada de transporte. Então, esse é o ato de encapsulamento. O desencapsulamento é o fato dele tirar o cabeçalho IP e voltar com o pacote para cima, certo? Então ele encapsula e desencapsula. Aqui, ó, a camada de rede adiciona um cabeçalho para que os pacotes possam ser roteados através de redes complexas e alcançar seus destinos. Nas redes baseadas em TCP/IP, a PDU da camada de rede é o pacote IP. Então, aquilo que eu falei, só estava confirmando aqui através do texto. Lembrando para vocês que a transparência está disponível para vocês baixarem na nossa plataforma. Certo? E agora vamos ver o cabeçalho IPv4. O cabeçalho IPv4 é muito importante e é uma das coisas que a gente tem que aprender. Não tem jeito, tem que ser aprendido o cabeçalho IPv4, tá, gente? O cabeçalho IPv4 ele é formado de alguns campos. O primeiro campo é o campo de versão, tá? Onde ele só vem setado 2 valores. Né? São 4 bits. Né? São 4 bits. E aí ele vem setado só 2 valores. O primeiro valor que vem setado nele é o valor 4, que é a versão 4. E na versão 6 ele vem setado esse valor aqui, ó, 0, 1, 1, 0. Né? Então, para quem já sabe conversão de bit, sabe que esses 4 algoritmos aqui representam o número 4 em decimal. E esses 4 aqui representam o número 6 em decimal. Né? Então, para quem sabe conversão. Quem não sabe ainda, fica tranquilo, na próxima aula a gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai ter exercício, vai ser bem legal a próxima aula em relação ao
endereçamento IPv4 e por isso a gente precisa aprender algumas coisas, entre elas o cálculo de decimal para binário, conversão de base. Então o primeiro campo é o campo de versão. O segundo campo é o tamanho do cabeçalho IP, um campo chamado de IHL ou DHL. Esse campo aqui, o que acontece? O cabeçalho IP, IPv4, ele é um cabeçalho que ele vai de 20 a 60 bytes. Tá? De 20 a 60 bytes. Esse formato dele de 20 a 60 bytes atrapalha um pouco o roteamento e a velocidade de roteamento. Por quê? Porque os roteadores, antes deles começarem a ler o pacote, ele tem que vir e ler só esse campinho para ver o tamanho que vai ser o cabeçalho, para ele se configurar para ler primeiro o cabeçalho certo. Depois ele vai ler o resto do pacote para endereçar. Isso é um problema, porque isso torna o roteamento um pouco mais lento. Tá? Serviços diferenciados, DSCP e ECN, esses são campos que são ligados a QoS, controle de qualidade, ou Quality of Service, né, que é o QoS. Através dele que se pode fazer tráfego de pacotes em detrimento do tipo de pacote e tal, então é bem ligado ao QoS. Comprimento total do pacote, aí o próprio nome já diz, é o comprimento total do pacote, né? Identificação, flag, deslocamento de fragmentos, checksum, são campos muito importantes no IPv4, porque marcavam, por exemplo, se meu pacote estava muito grande para uma determinada parte da rede, então o meu roteador conseguia fazer a fragmentação daquele pacote, fragmentar e desfragmentar ele. O checksum do cabeçalho era um campo não utilizado. Por quê? Porque não existe, não é feito nenhum tratamento de erro na camada 3, então para que ter um checksum, né? Tá? A gente tem o campo time to live. O time to live, ou tempo de vida, ele é um campo, que é o TTL, o famoso TTL, que para que ele serve? Ele serve para evitar loopings eternos de camada 3. Né? Como é que funciona isso? As máquinas, quando elas, em algumas situações, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, elas formam um looping de roteamento. Esse looping de roteamento que as máquinas formam em algumas situações, os roteadores formam em algumas situações, eles tendem a ser muito maléficos para a rede, né? Não são bons para a rede. E aí o cabeçalho IP tem uma defesa contra isso. Né? Com um IP na camada da rede, esse loop não é eterno. Como é que ele faz? Quando o meu pacote sai da minha máquina, né? Vamos lembrar daquele exemplo que eu dei no início da aula, onde eu tenho uma prima que mora na Havaí e eu vou mandar um e-mail para ela, tá? O pacote do meu e-mail, quando sai daqui, sai com um número máximo de TTL. Então vamos supor que ele sai daqui com TTL de 30. Significa que ele vai atravessar no máximo 30 roteadores. Cada roteador que ele passar, o roteador verifica se ele tem rota para a rede da minha prima lá no Havaí. Tem rota, ele decrementa um número no TTL e encaminha, ou seja, ele tira o número que pertence a ele. Saiu do meu computador, foi para o meu roteador da minha casa. O meu roteador da minha casa é o roteador 30º. Então o que ele vai fazer? Ele vai tirar o 30, vai botar 29 e vai encaminhar para frente. O próximo roteador vai receber, vai pegar o 29, vai verificar se tem rota para rede. Tem. Então ele tira o 29, bota 28 e encaminha. E assim cada roteador do caminho vai fazendo isso. Ele vai decrementando um. Ele vai tirando um número do TTL. Quando chegar no zero, o roteador que chegar no zero, ou seja, o meu roteador recebeu e o TTL é zero. Se ele não souber entregar, ou seja, se aquela rede não for diretamente conectada a ele, não for uma rede que é dele, que ele faz parte, ele vai descartar o pacote. Tá? Então, para isso que serve TTL. Um outro campo interessante que tem no IPv4, no cabeçalho IPv4, é o campo protocolo. Aqui diz qual o protocolo de camada superior que está sendo utilizado. Então, por exemplo, ele pode dizer que está sendo utilizado o TCP, ele pode dizer que está sendo utilizado o UDP, ele pode dizer que tem o ICMP sendo utilizado aí dentro. Então, ele informa quais os campos que estão sendo utilizados nesse caso. Quais os protocolos, outros protocolos que estão sendo encapsulados dentro do protocolo IP. Tá?
Depois a gente tem endereço de origem e endereço de destino, um campo de 32 bits, que é o tamanho do IPv4. O IPv4 tem 32 bits, então 32 bits. Tá? São dois campos de 32 bits. E aí a gente tem o campo opções e paging. Esse campo opções é o que faz com que esse tamanho seja variado. Dependendo da aplicação, pode-se usar alguma coisa aqui em opções. E aí o cabeçalho IPv4 termina ficando maior, termina ficando com, por exemplo, 60 bytes. Né? Até 60 bytes. Certo? Então esse é o cabeçalho IPv4. Certo? O IPv4, né? Como eu falei, ele é o endereço, ele é o protocolo padrão utilizado na internet. Ele é considerado padrão na internet desde 1983. Certo? Desde 1983 que o IPv4 é um cabeçalho padrão na internet. Tá? Ele tem um formato de 32 bits, né? Então ele é formado de 32 uns e zeros. Então eu tenho lá 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0, né? Então são 32 uns e zeros. Só que para nós, seres humanos, ia ser muito complicado, né? Eu ia chegar para alguém e falar assim: fulano, me passa seu endereço IP aí desse computador para eu poder acessar ele. Anota aí, é 10101100000010101010. Ia ser um troço meio doido, não ia? Então, como é que foi feito para facilitar para nós, seres humanos? Lembra que o computador lê 32 bits direto, sem nenhuma divisão, sem ponto, sem nada. Nós lemos 32 bits da seguinte maneira. Primeiro eu pego esses 32 bits e divido em 4 grupos de 8 bits. Certo? Então eu chamo de 4 octetos. Eu tenho 4 octetos na minha rede, no meu endereço IP. Cada octeto desse eu posso transformar de binário para decimal. Então eu trabalho com números decimais. Esse endereço que eu expressei aqui em cima, em binário. Depois em binário pontuado. Eu vou expressar em decimal pontuado dessa forma aqui, ó, 192.168.010. Esse é o endereço. Então, esses primeiros 8 bits são equivalentes a 192. Os segundos 8 bits são equivalentes a 168. Depois, observa que todo mundo aqui está 0, então é 0. E observa que aqui o 10 está aqui o 10. Então, é um endereço de 32 bits. Certo? É um endereço de 32 bits divididos em 4 conjuntos de 8 bits, ou seja, 4 octetos, que podem ser representados em binário, em decimal pontuado, ok? Um outro assunto que a gente vai tratar aqui é sobre o esgotamento do IPv4. Por quê? Porque o IPv4 está acabando. Na verdade, ele praticamente já acabou. A gente pode dizer que ele praticamente já acabou. Então, qual foi o motivo desse esgotamento, né? Aí um depoimento pessoal: eu trabalho com rede desde 1995, que eu fiz meu primeiro curso da área de rede. Eu já trabalhava numa empresa dando suporte, e aí desde 1995 que eu trabalho com isso. Minha certificação CCNA eu tirei só em 2009, mas o meu trabalho com rede é desde 1995, tá? Então, desde que eu trabalho com rede, desde o meu curso, desse curso que eu fiz no início de 95, que eu ouço dizendo que o IPv4 está acabando. E aí aquele negócio: o IPv4 está acabando. Mas nunca chegava esse fim do IPv4. Estamos vivendo os últimos dias do IPv4. Não os últimos dias porque ele vai um dia simplesmente ser desligado e acabar. Não, é porque simplesmente ele acabou, gente. Não tem mais como endereçar nada. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. A gente tem alguns grupos ainda que tem IPv4. Lógico que não acabou para a gente ainda, no usuário final. Mas lá em cima, no estoque do mundo, já acabou. O IANA, que é a organização responsável por distribuir, reservar, controlar o IPv4, o protocolo IP, na verdade, né? Ele, em 2012, informou que tinha usado o último bloco /8 do IPv4 que ela tinha no estoque dela. E aí todo mundo falou: não, tranquilo, os regionais ainda tem. Por quê? Porque como é que funciona isso? Eu tenho o IANA, embaixo do IANA eu tenho 5 regionais. Uma regional cuida da América do Sul, né? Na verdade da América Latina, né? Do México para baixo. Outra regional cuida da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, mais especificamente. Uma outra regional cuida só da África.
uma regional cuida da Europa e uma cuida da Ásia e do Pacífico. Então são 5 regionais ligados à IANA. E aí todo mundo falou, não, a IANA acabou o estoque, mas as regionais ainda tem. Aí em 2012, alguns meses depois, a regional da Ásia e do Pacífico vem a público informar que ela acabou também com o estoque IPv4 dela. E aí a situação começou a ficar preocupante, né? Bom, ano passado acabou da Europa. Esse ano, 2014, né? Tem a previsão de que acabe das duas Américas, América Latina e América do Norte, né? As duas regionais. E só a África que vai ficar numa situação um pouco mais confortável. E eu não sei se é felizmente ou infelizmente, porque se ela está um pouco mais confortável em relação a isso, é porque ela também está atrasada em número de endereços de pessoas com conectividade. E a internet, ela foi considerada pela Unesco, né, como um bem essencial à vida humana, patrimônio da humanidade, né? Então ela não pode acabar nunca mais, de tão importante que ela é, né? E a África vai ter até 2020, porque ela está muito atrasada tecnologicamente falando em relação ao restante do mundo, tá? Então a situação começou a ficar preocupante. Mas o que levou a essa situação? Por que em 2012 essa situação chegou a acontecer e agora a gente está vivendo esse final dessa era, né? Bom, primeiro, houve um desperdício muito grande dos protocolos IPv4 no início. Para começar, no início só distribuía-se IP/8. Bem no início, só IP/8. Ou seja, todas as redes do mundo tinham aproximadamente 16 milhões de hosts. Toda a rede do mundo tinha 16 milhões de hosts. E aí, o que fizeram depois foi criar as classes. E as classes fixas também foi um desperdício, porque eu tinha classe A, né, onde o primeiro bit do endereço começava com 0, onde o primeiro bit do endereço começa com 0, esses endereços eram sempre /8. Depois eu tinha a classe B, aonde o primeiro número sempre era 1 e o segundo sempre era 0. Então os dois primeiros bits do meu endereço, os dois bits mais significativos, eram sempre 1 e 0 nessa ordem. Tá? Esses eram classe B/16. E por último eu tinha a classe C, que era /24, que eram os que começavam com 11, 0. Ou seja, 110. Começava com 110, era um classe C. Então eu tinha esses endereços onde eu tinha um desperdício. Por quê? Imagina só, eu sou dono de uma empresa. Minha empresa tem 300 funcionários, eu vou precisar de 300 computadores. Uma rede /24 só cabe 256, não me atende. Na verdade só cabe 254, né? Não me atende. E uma rede classe B cabe em 65 mil, é muito para mim. Mas eu tinha que pegar uma rede com 65 mil e ficava aquele montão de IP sobrando para mim. Então isso começou a acontecer também demais, né? Outro desperdício que botaram no IPv4 no início, um exemplo disso é o endereço de loopback, né? Que é aquele que serve para a gente pingar a nossa própria placa de rede para testar se o nosso computador está conectado, se a pilha TCP/IP está funcionando bem no nosso computador. Que endereço é esse? 127.0.0.1. É assim que todo mundo conhece esse endereço. Mas na verdade, qualquer IP dentro do 127.0.0.0 até o 127.255.255.255 vai funcionar. Ele vai pingar para a própria máquina. Ou seja, eles reservaram 16 milhões de endereços para uma função que precisava de apenas um. O 127.0.0.1. Só esse, era o único que precisava, né? Então, realmente, foi um desperdício muito grande no início das redes. Depois, além desse desperdício, a gente teve uma explosão de internet nos anos 90. Né? Aqui no Brasil foi na segunda metade dos anos 90. Nos Estados Unidos foi no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. Teve um boom. A internet teve um boom. Todas as empresas tinham que ter um site, todo mundo queria ter acesso à internet, todo mundo queria fazer e-mail e deu um boom a internet. Internet é sinônimo de IP. Né? Porque para qualquer pessoa fazer qualquer coisa na internet tem que ter um endereço IP e na época era o IPv4. Então esse boom
Um outro problema sobre o esgotamento do IPv4 foi a falta de conectividade ponto a ponto, né? A falta de conectividade ponto a ponto começou a gerar um problema por causa do esgotamento do endereçamento IPv4 e começou a propiciar isso por causa do NAT que foi feito. Então a gente vai entender, como eu falei, a gente vai ter uma aula só sobre NAT, né? E agora, no início dos anos 90, no início dos anos 2000, a gente teve o Internet de Todas as Coisas, ou Internet of Everything, né? Que é o IoE. É uma cultura que está sendo muito pregada pela própria Cisco, né? A nossa grande parceira Cisco aí, né? E é o intuito de todo mundo que está fazendo esse curso é trabalhar com o Cisco. Então a IoE é uma realidade. A Cisco tem uns vídeos, né, que são bem legais. Eu vou até botar na plataforma também para vocês verem alguns desses vídeos. Eu vou associar alguns vídeos desses. Na verdade não é um vídeo, é uma série de vídeos que fala sobre a internet de todas as coisas. Eu vou botar lá na plataforma, vai ter um linkzinho lá, Internet de Todas as Coisas, YouTube. Vocês vão direto no canal da Cisco e vão ver esses vídeos, tá? Eu vou colocar lá, é bem legal. E aí, o que significa isso? As coisas vão passar a pegar endereço IP. A gente viveu na rede no início, onde máquinas acessavam a rede. Depois passou a ser uma rede humana, uma rede de pessoas. Todo mundo queria acessar a rede, né? Então todo mundo tem um celular que acessa a internet, todo mundo quer estar conectado o tempo inteiro. E agora a gente está transitando para a internet de todas as coisas. A gente tem, por exemplo, uma lâmpada que pega IP. A gente pode ter uma geladeira que pega IP. A gente pode ter plantações sendo monitoradas por IP. Então vocês vão ver lá nesses vídeos, tem uma boa ideia do que eu estou falando. Vocês vão ver, eu vou colocar lá. Não se esqueçam de dar uma olhadinha nesses vídeos. E algumas medidas foram tomadas para conter esse esgotamento do endereço IPv4. Né? Que medidas foram essas? Primeiro, o CIDR, o Classless Interdomain Routing, que foi acabar com aquelas classes definidas que eu falei, que eram as classful. Então vieram o classless para combater o classful, ou seja, eu não preciso mais de classe definida. O meu endereço, meu endereço IP pode começar com 0, ou seja, ele deveria ser um endereço classe A, mas a minha máscara não precisa ser um /8. Eu posso começar com 0 e botar um /24. Porque no classless vai ser o endereço classless está autorizado a fazer isso. Com isso veio o VLSM, né, que é a divisão de redes através de máscara de subredes totalmente variável, ou seja, eu faço a rede do tamanho que eu preciso. Eu digo o tamanho da rede e eu de quantos hosts vou precisar naquela rede, quantas subredes eu preciso ali dentro, e eu faço. A gente vai aprender isso na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre endereçamento IPv4 e vocês vão aprender a fazer VLSM. Depois veio o DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. O DHCP, ao contrário do que muita gente imagina, ele não foi criado para atender uma rede interna. Ele não foi criado para atender uma rede dentro de uma empresa para distribuir IPs para as máquinas dentro de uma empresa, para poupar trabalho para o administrador. Não foi para isso. Isso foi uma função que também foi dada para ele porque ele executava bem essa função. Mas o princípio, o fundamento do DHCP é o seguinte: eu consigo fazer um empréstimo de um IP para alguém e essa pessoa começa a usar esse IP. A partir do momento que ela não precisar mais, esse IP não fica lá com ela. Esse IP volta para mim e eu posso emprestar para outra pessoa. Principalmente no início das redes, nos anos 90, não se existia essa ideia de que você ficava conectado 24 horas por dia, né? Então você tinha internet, você entrava à noite através de um acesso até de escada, era legal, era lento pra caramba, era horroroso, era legal nada. Mas quando você ligava, ele fazia uma ligação de escada para um provedor, então você ouvia lá o seu modem fazendo barulhinho, discando, aí ele conectava, fazia um barulhão assim, e aí você, de repente, aparecia aqui, conectado, e você começava a navegar. Eu lembro que o meu primeiro modem foi de 14.400 bytes, ou seja, 14.400 kbytes. Depois eu tive um modem de 28.800, depois um de 56K. Né? Gente, eu comecei com 14K, era muito lento. Muito lento, muito lento. Hoje eu tenho um link de 50 megas aqui, eu nem acredito, quando eu penso que eu já naveguei num link de 14K.
que não era estável, às vezes diminuía a velocidade, só para vocês imaginarem como é que era. Mas também a internet não tinha isso tudo que tem hoje. Quando você acessava um site, se pensava nisso, sabia-se que não podia botar nada muito pesado, né? Mas vamos voltar ao DHCP. No início das redes, a pessoa não ficava conectada o tempo inteiro. Então eu tinha um IP, né, eu contratava lá um serviço com um provedor. Quando eu conectava, esse provedor me dava um IP, me emprestava um IP. E eu usava. Quando eu desconectava, aquele IP voltava para o servidor para ele emprestar para outra pessoa. E com isso eu não tinha um IP estático só para mim. Só a partir desse momento, só quem precisava de um IP estático começou a ter esse serviço. E começaram até a se cobrar mais caro por isso, né? Porque aí um mesmo IP pode ser emprestado para vários clientes, né? Depois eles inventaram, foi criado o que na minha opinião foi a maior descoberta, a maior invenção para conter o esgotamento do IPv4. Por causa disso que eu vou falar aqui, que o IPv4 ainda durou 20 anos, que é o NAT. Que é o NAT. Network Address Translation. Que é o seguinte, eu passei a ter minhas redes divididas em dois grupos de redes, né? Eu passei a ter as redes... as redes públicas e as redes privadas. Então eu passei a ter minha rede dividida em dois grupos, públicas e privadas. As redes privadas não poderiam ser acessadas na internet, não cobraria-se mais nada por aqueles IPs e qualquer pessoa poderia criar uma rede com uma rede privada em casa. Que redes são essas? Eu tenho a rede 10.0.0.0 barra 8. Ou seja, ela vai da 10.0.0.0 até a 10.255.255.255. Depois eu tenho a rede 172.16. Aí que eu preciso dar uma apagadinha aqui. Aí que eu preciso dar uma apagadinha aqui, ó, borracha. Ficou muito feio isso aqui, eu vou apagar isso aqui, ó. Então, ó, ponto 16.0.0 barra 12. Então eu tenho 10.0.0.0 barra 8, 172.16.0.0 barra 12, que vai até 172.31.255.255, tá? 255. Então eu tenho aqui 172.16.00 até 172.31.255.255. E por último eu tenho 192.168, ó, vou botar esse aqui embaixo, ó, 192.168.0.0, que vai até 192.168.255.255, aqui é um barra 16. E aí eu posso criar redes à vontade a partir desses endereços, esses ranges desses endereços. E esses endereços não vão ser roteados na internet. Um roteador de ISP, um roteador de ponta de gateway de ISP, nunca vai ultrapassar um endereço desse para a internet, certo? Quando eu contrato um serviço de internet, eu estou contratando junto um endereço IP público, que é justamente o endereço que é trocado para que minha rede possa navegar na internet. E aí eu tenho uma rede com, sei lá, 30 endereços privados, eu tenho uma rede interna com 30 endereços privados, 30 computadores e apenas um endereço público, né? E é feito esse controle e é feita essa navegação. Alexandre, isso não tornaria a rede um pouco mais lenta? Torna a navegação mais lenta, dificulta o rastreamento fim a fim de pacote. O NAT tem uma série de coisas ruins, mas ele conteve o esgotamento do IPv4. Ele fez com que o IPv4 durasse mais 20 anos e a rede evoluísse como ela evoluiu. A rede IPv4 é uma rede madura, né? É uma rede consistente, é uma rede que tem bastante consistência, bastante maturidade, muita pesquisa foi feita em cima dela, certo? Isso deu uma boa base para a rede IPv6, tá?
isso deu uma boa base para a rede IPv6, porque o IPv6 foi a resposta a esse esgotamento. Enquanto se o NAT trabalhava e mantia o IPv4 durante 20 anos, um grupo foi desenvolvendo o IPv6 e está em desenvolvimento até hoje. Então um grupo foi desenvolvendo o IPv6. Aí alguém me pergunta, por que não é IPv5? O IPv5 foi um projeto que não chegou nem a ser implementado. Era um projeto que existia, um grupo de discussão que existia no IANA, né? No IETF, Internet Engineer Task Force. Deu um branco aqui. Internet Engineer Task Force. Tá? Então, o IETF é um grupo de discussão onde se padroniza tudo na internet. Tudo na internet é padronizado pelo IETF. Tá? E aí se discutiu durante algum bom tempo o endereço IPv5, que ia ser uma rede lógica separada para vídeo e voz. Mas não colou, não pegou, não funcionou, e o IPv6 terminou saindo. Durante um tempo o IPv6 até foi chamado de IPNG, New Generation, porque não queriam botar logo o nome de IPv6 se não fosse pegar, porque senão o IPv6 não pegava, aí o IPv7 não pegava, o IPv8 não pegava, aí a gente ia mudar do IPv4 direto para o IPv9, ia ser estranho, né? Então eles seguraram o IPv6, não botaram o nome de IPv6 até eles perceberem que era maduro e que a ideia era boa e que ia pegar. Aí virou o IPv6, antigamente era IPNG, bem no início das discussões. E ele veio para resolver o problema de endereçamento. O principal motivo do IPv6 foi o problema de endereçamento. O IPv4 está acabando. Só que pensaram o seguinte, poxa, olha só, já que eu vou fazer um protocolo para resolver o problema de esgotamento, eu vou fazer um protocolo novo e vou resolver todos os problemas que o IPv4 tem conhecidos. E aí foi o que foi feito. O IPv6 ele é muito melhor do que o IPv4. Quando você começar a estudar o IPv6, eu já estudei IPv6, eu estudo IPv6, porque a gente tem que estar sempre estudando. Cada vez que eu descubro uma coisa nova do IPv6, eu fico maravilhado, porque o IPv6 é uma evolução realmente do IPv4. Então, o espaço de endereçamento foi muito avançado. Na verdade, quadriplicaram o espaço de endereçamento, né? E é isso, quando a gente fala em bit, cada bit que eu aumento, eu dobro. E aí eu quadrupliquei o número de bits, de 32 passou para 128. Né? Ele passou a ter um melhor manejo de pacotes, uma vez que ele tem um cabeçalho muito mais fácil de rotear. Vocês vão ver isso, a gente vai ver o cabeçalho dele daqui a pouco e depois vai comparar o cabeçalho do IPv6 com o do IPv4, vocês vão ver como ele é mais fácil de rotear. Ele é um cabeçalho mais simples, o roteador toma as decisões muito mais rápido. Ele vai eliminar a necessidade do NAT. Por que ele vai eliminar a necessidade do NAT? Porque eu tenho tanto endereço que eu não preciso mais ter essa questão de endereço IPv4 privado e público. Apesar de existir um grupo de IP privado no IPv6, já foi pensado e criado um grupo para isso, uma subrede só para isso, mas se espera que não se use essa subrede. A gente espera que todos os endereços sejam fim a fim na internet, realmente. Tá? Cada endereço tem o seu endereço final na internet. Uma outra coisa, isso vai facilitar o rastreamento ponto a ponto, né? Que é uma coisa boa. Uma outra coisa é que ele tem segurança integrada, ou seja, ele já vem com os protocolos, os subprotocolos que são usados pelo IPsec, que foi criado para o IPv6 e adaptado para o IPv4, ele já vem nativo no IPv6. Então, uma máquina que trabalhe com a pilha IPv6, uma caixa que trabalhe com a pilha IPv6, dá suporte a IPsec. No IPv4 isso não é uma verdade, você é obrigado a saber se dá suporte a IPv6, a IPsec ou não. Mas no IPv6 não. Toda máquina que trabalha com IPv6 também trabalha com IPsec. Tá? Através dos protocolos, subprotocolos, a gente vai ver isso um pouquinho sobre isso daqui a 2 aulas, onde a gente vai ver bastante sobre IPv6. Tá? O IPv4, só para vocês terem uma ideia, são 2, né? Porque é binário meu endereço, então são 2 elevado a 32. Isso me dá algo em torno de 4 bilhões de endereços, que já acabou. O IPv6, a gente está falando de 2 elevado a 128, o que me dá algo em torno de 340 decilhões de endereços.
341 decilhões de endereços. Se nós fôssemos 10 bilhões de habitantes, mesmo assim teria muito endereço para cada habitante. A gente vai falar, eu vou fazer essa conta um pouquinho mais lá embaixo e vou mostrar para vocês. Se não me engano é 3,4 vezes 10 elevado a 27. Tá? É a conta que se faz para se nós fôssemos 10 bilhões de habitantes, mas nós não somos, nós somos algo em torno de 7 bilhões. Então, assim, é para quebrar os paradigmas, esquecer esse negócio de economia de endereço. A gente foi criado, todos os profissionais de rede que atuam atualmente foram criados num contexto onde você era obrigado a se preocupar com a quantidade de IP por rede. Isso acabou. Tá? No IPv6 acabou, você não vai mais se preocupar com isso. Só para você ter uma ideia, as redes no IPv6 são padrão /64. Eu posso ter uma rede para criar sub-redes com um /58. Eu posso ter até algumas redes diferentes. Eu posso ter algumas redes especiais como um link ponto a ponto como /127, né, ou 126. Mas a rede padrão IPv6 é uma /64, certo?